Lucas, capítulo 3, João Batista ele está promovendo uma mensagem estranha para as pessoas, a partir do versículo 6, estranha para os ouvintes, e ele começa a andar no meio das pessoas e dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele continua dizendo: não adianta se apegar à história de vocês, porque vocês acham que são algumas coisas, porque são descendentes de Abraão, porque se Deus quiser, até de pedras ele faz descendentes de Abraão. E ele começa a envolver as pessoas com essa nova mensagem, chamando as pessoas para uma reflexão na sua vida, ou da sua vida. E quando nós continuamos a ler o texto, em algum momento um grupo de pessoas, eles chegam para João Batista e diz assim para João Batista: então, o que nós precisamos fazer, João Batista, para fazer parte desse reino? E João Batista diz assim: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Mas depois um outro grupo chega até João Batista e fala para João Batista: e nós? O que nós precisamos fazer, João Batista, para poder fazer parte desse reino? E ele falou assim: olha, quando você for cobrar os impostos, os encargos dos moradores da cidade, não cobre 1 centavo a mais do que aquilo que foi imposto para ser cobrado de cada cidadão. E um outro grupo, um terceiro grupo de pessoas chega para João Batista e diz: e nós? O que nós precisamos fazer, João Batista, para poder fazer parte desse reino, estar envolvido com esse reino? E João Batista responde para eles: olha, não use de nenhum tipo de autoridade ou de algum tipo de violência, de qualquer coisa desse sentido, que esteja acima daquela autoridade que por lei você tem o direito de executar. E aí as pessoas iam perguntando para João Batista, fazendo perguntas para João Batista, e o reino de Deus ia promovendo a resposta para cada uma dessas pessoas e desses segmentos. Então, irmãos, o reino de Deus ele tem uma cultura. E tem 2 coisas que nós precisamos resgatar urgentemente nas nossas vidas. Uma é uma atividade primária e primordial na vida de qualquer ser humano. Primordial. Uma atividade primária na vida de qualquer ser humano. E isso nós precisamos resgatar. E essa atividade primária, primordial é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém? Essa é a atividade primária, essa é a atividade primordial. Por quê? Porque a ideia da criação do ser humano foi exatamente para exercer essa atividade, de amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda atividade que nós temos assim que resgatar, dentro do contexto do reino de Deus, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, essa é a maior mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem mais extraordinária e desafiadora do cristianismo. É amar ao próximo. E amará a Deus. E nós somos desafiados, então, a viver essas atividades. E conhecer, entender o contexto do reino de Deus. Porque o contexto do reino de Deus é que traduz o estilo das nossas vidas. As nossas vidas, elas são baseadas, o nosso dia a dia, ele é baseado na cultura do reino de Deus. Se eu estava dando uma palestra só para universitários, e a palestra tinha a ver com Romanos 12:2. Mas transformai, renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas renova o entendimento,
para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fui falar um pouquinho do pai da publicidade, Eduardo Bernays, sobrinho de Freud, o cara que desenvolveu a profissão de relações públicas, que deu origem à propaganda e marketing. E todas as teorias desse cara foi baseada em cima dos estudos do tio dele e de outros psicanalistas da época em relação ao comportamento e atividade do homem. E esse cara, muito cedo, ele tirou os Estados Unidos de uma grande crise, a Grande Depressão, se não me falha de memória, de 1929, quando a Bolsa Americana quebrou, porque a Europa começou a se reerguer da guerra, e eles começaram a entender que não precisava mais dos produtos americanos. E aí todos os investidores da Bolsa viram seus capitais indo embora, e isso gerou uma onda de suicídio muito grande. E chamaram esse cara, ele deveria ter na época uns 24, 25 anos de idade, e aí ele cria uma teoria. E ele, nessa teoria, ele diz o seguinte, que nós seres humanos, somos como ovelhas burras. Depois vocês podem estudar toda a biografia dele, tudo sobre ele. E a teoria dele é que eu e você, nós somos como ovelhas burras, ele usa esse termo, acuadas, e que a propaganda e o marketing é o nosso grande libertador desse lugar que nós estamos encurralados. Então esse cara foi quem inventou, por exemplo, os desfiles de moda. E a ideia, quando ele inventou os desfiles de moda, é que agora a roupa define a personalidade da mulher. Então ela vai comprar uma roupa e fala, nossa, essa roupa me define, tem tudo a ver comigo. Ele alavancou as indústrias tabagistas, porque a mulher não fumava em público. E ele então, num grande evento lá nos Estados Unidos, ele contratou algumas mulheres que esconderam o cigarro na saia. E durante o evento elas arrancaram o cigarro, acenderam o cigarro. E aquilo foi capa de revista, capa de jornal, porque nunca tinha visto uma mulher fumando em público. E posso usar uma expressão aqui, se vocês me permitem, porque se eu não usar aqui, depois também vocês vão estudar a história e vai estar escrito lá. Ele diz que o cigarro equipara a mulher ao homem. E ele diz o seguinte, o que diferencia o homem da mulher é o órgão genital do homem. E ele diz que o cigarro para a mulher é o órgão genital do homem. Então o que separa é o órgão genital, agora ela tem um órgão genital através do cigarro. Agora o que diferencia ela do homem? Você pode achar estranho, mas essa é a teoria dele. E alavancou a indústria tabagista. Hitler, quase todas as ideias de Hitler, elas foram tiradas das ideias desse cara. E até hoje nós somos manipulados exatamente por isso, pela propaganda e pelo marketing. Irmãos, na verdade nós somos aprisionados por muitas coisas. E o evangelho do seu reino de Deus, o contexto, os valores, os princípios do reino de Deus é o nosso grande libertador. Quando está escrito assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está falando exatamente disso. Que a verdade do Senhor, ela quebra, ela aniquila todos esses sofismas que nós temos espalhado pelo mundo, que aprisiona a mente do ser humano. Porque quando você conhece o reino de Deus, você conhece a mente de Deus, você conhece o pensamento de Deus. Você entende uma sociedade idealizada por Deus. E a sociedade idealizada por Deus é quando um pode se preocupar com o outro. E essa é uma das coisas que alegra o coração de Deus. Quando Nicodemos faz a pergunta clássica a Jesus em João capítulo 3, a respeito, e agora, o que eu preciso fazer para experimentar o reino de Deus? Jesus diz para ele, é necessário você nascer de novo. Não é isso? E ele fala, nascer de novo é nascer do alto. E o que é nascer do alto?
novos conceitos, novas ideias, novos valores. E se nós não entendermos esses conceitos, essas ideias, esses valores, que vai desde a educação do filho. E eu vi aqui, fiquei muito alegre, inclusive achei, isso é uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava apresentando as crianças, eu erguei elas tão alto e nenhuma chorar, eu achei incrível. Eu até perguntar que suquinho que dá para elas antes de fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Nesses aproximadamente 25 anos de pastoreio, se tem uma coisa que me chama a atenção, pastores, irmãos, amigos, é como nesses 25 anos, como as nossas crianças se tornaram muito mais desrespeitosas e malcriadas. E eu falo, tem alguma coisa de errado no nosso conceito de reino de Deus. Irmãos, a gente está errando em alguma coisa. Nós estamos assim, gerando alguma coisa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, diferente do que aquilo que o Senhor idealizou para nós, os seus filhos, porque não é possível. Mas não vou falar por vocês, eu vou falar pela comunidade que eu sou pastor. Tudo bem que eu entendo algum contexto de algumas crianças. Esses dias, sabiamente, tem uma comunidade, lá em Indaiatuba acontece isso, tem uma comunidade, o prefeito ele faz muito isso. Você foi em Indaiatuba, é uma cidade linda, se você tiver condições de conhecer, pode conhecer, e Mi Casa, Sua Casa. Quando quiser ir, as portas de casa estão abertas. Mas é uma cidade muito bonita, muito, infraestrutura, tudo que você possa imaginar, muito bonita. Mas o que o prefeito faz? Essas famílias que tem alguém preso, que tem passagem por questão de narcotráfico, qualquer coisa, ele monta uma comunidade isolada, fora do contexto urbano, isolado. Casinhas populares bonitas, com uma prestação de 50, 80 reais por mês, mas não tem uma farmácia, não tem o supermercado, não tem a padaria, não tem nada, absolutamente nada. E não tem absolutamente nada, e a população que você está mandando para lá já é uma população excluída. Eles já estão indo para lá porque eles estão sendo excluídos da cidade. Então esses são aqueles que nós chamamos de marginalizados, à margem da sociedade. Marginalizados. Eles não têm nada. E um dia eu tive a brilhante ideia, que eu me arrependo às vezes amargamente, de falar, não, nós vamos trabalhar com essas crianças. Coloquei na cabeça. Falei para a galera da igreja. Falei, o Senhor resgatou a sua vida, restaurou. Nós vamos trabalhar com essas crianças. Aí cheguei lá, na comunidade, conversamos com um cara que comanda o tráfico. Então, nós somos da igreja tal, e a gente quer desenvolver um projeto com as crianças. E é muito interessante você ter que pedir autorização para alguém que não tem absolutamente nada, que lhe dá o direito de ter poder sobre alguma coisa, e você tem que pedir autorização para o cara. Isso é muito estranho. Ou não, pastor, tranquilo, isso vai ser muito jóia para as nossas crianças. É até engraçado. Então, beleza. Pegamos uma casa e começamos a desenvolver um projeto, começamos a levar as crianças para a igreja. A priori, cada um ia buscar com o seu carro. Eu dava o meu carro para alguém buscar. No segundo domingo nós compreendemos que não tinha condições de nós levarmos e buscar com os nossos carros, porque eles iam destruir rapidamente. Mas na primeira vez que nós buscamos eles e fomos levar de volta, um moleque, 8, 9 anos, chega pra gente e fala assim, ô tio, faz o seguinte, entra no matagal aí com o carro, tio, e a gente aproveita e a gente estupra as meninas. As meninas nessa mesma faixa de idade. Moleque, você tá louco? Que história é essa? Não, tio, vamos lá, a gente entra lá, a gente estupra delas, não dá nada. Moleque, quem te ensinou esse tipo de coisa? Depois de 2 meses trabalhando com ele, algumas pessoas da igreja falaram, pastor, se começar a continuar trazendo essas crianças para cá, nós vamos ter que mudar de igreja. Não, fica à vontade. Não. Se você acha que o melhor caminho é esse daí, fica à vontade. Mas uma coisa nós concluímos, não dava mais para misturá-las com as nossas crianças. Porque
tudo aquilo que nós tínhamos ensinados para as crianças ali estava se perdendo porque elas estavam fazendo. Então nós entendemos que nós tínhamos que fazer todo um trabalho de ressocialização com elas. Hoje dá até orgulho, são todas educadas. Hoje elas dão menos trabalho do que as crianças dos próprios irmãos da igreja que já estão há um bom tempo na igreja. De verdade, hoje dá orgulho olhar para eles. De verdade. A gente faz acampamento, leva eles. Gente, eles não dão trabalho nenhum. Cara, se irmãos, os filhos dos irmãos da igreja, pelo amor de Deus. O reino de Deus faz isso. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O reino de Deus faz isso. Esse é o poder do reino de Deus. Eu quero concluir. Esses dias eu estava assistindo um documentário. E legal que eu achei nas minhas bagunças. Eu estava assistindo um documentário de um antropólogo. E ele trabalhou um bom tempo lá na África. E ele estava deixando o território africano. E ele decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. Ele pegou um cesto com frutas, com várias frutas, né? Colocou debaixo de uma árvore e chamou as crianças e falou assim para elas: olha, vocês vão todos, na hora que eu falar já, todo mundo corre até aqui chegar primeiro. Tem todas essas guloseimas aí para desfrutar. Só que quando ele liberou, falou que podia ir, elas começaram a caminhar de mãos dadas. E elas foram todas juntas. E elas pegaram a cesta juntas. E aí ele faz a seguinte pergunta para ele. Quando ele perguntou por que elas correram juntas, ao passo que uma delas poderia ter ficado com todas as frutas, as crianças responderam: Ubuntu. Você pode ver, tem um documentário sobre isso. Muito legal. Ubuntu. Aí as crianças disseram: como um de nós pode ser feliz se todos os outros estão tristes? Como um de nós pode estar feliz se todos os outros estão tristes? Eu fiquei observando aquilo e eu falei: nós temos a cultura do reino e às vezes a gente não consegue fazer isso. Vocês entendem como a educação é a chave, irmãos? Aquelas crianças foram educadas em cima de um conceito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Elas foram educadas em cima de um conceito. Quando o conceito foi inculcado na mente delas, elas conseguiram fazer uma coisa que a gente, desculpa o que eu vou falar, eu falo a gente assim, porque eu estou falando do reino, eu estou falando de nós cristãos, eu não estou falando especificamente dos irmãos aqui, amém? Mas assim, eles conseguiram fazer uma coisa que muitas vezes nós cristãos não conseguimos fazer. E nós temos o contexto do reino, nós temos o conceito do reino, nós temos os valores do reino, mas às vezes nós temos a dificuldade de inculcá-los, de torná-los práticos na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você: durante toda a minha história da minha vida cristã, esse foi o meu maior desafio, tornar os conceitos do reino prático na minha vida. Mas pode ficar tranquilo, irmãos, eu não sou o pastor ou o cristão mais perfeito, mas eu sou de verdade. A minha esposa não pode estar aqui, mas se ela estivesse aqui, vocês poderiam tirar essas dúvidas com ela. Mas eu digo uma coisa para vocês: todos os dias eu busco entender os conceitos, princípios e valores do reino e busco de alguma maneira aplicá-los todos os dias. Porque se nós queremos mudar uma sociedade, uma comunidade, nós só iremos mudar com o conceito do reino. E se algumas crianças conseguem entender isso e aplicar isso, a filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência, uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade, é isso que eles estão desenvolvendo. E Nelson Mandela, ele diz o seguinte sobre o Ubuntu, para nós orarmos. Nelson Mandela, ele diz: o Ubuntu
não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Irmãos, isso é cristianismo. Vocês entendem isso? Esse é o reino de Deus. Essa foi a pregação de Jesus. O meu crescimento pessoal, ele tem que favorecer o crescimento da minha comunidade. Porque se o meu crescimento pessoal, ele não influencia a minha comunidade, então o meu crescimento pessoal, ele está se perdendo em alguma coisa. Ele diz o seguinte: isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Quem diz isso é Nelson Mandela. Então, assim, o nosso crescimento pessoal tem a ver com o crescimento da nossa comunidade. Amém? Já trabalhei, fiquei sabendo ali que o irmão é carioca, né? Carioca? Isso. Desenvolve os projetos com basquete de rua. Isso. É uma das coisas que eu sempre fui apaixonado, já tive maior vontade de desenvolver projetos e nunca consegui. E eu tenho amigos influentes na questão. Já tive o prazer e o privilégio de desenvolver projetos. Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Parada de Lucas, Vigário Geral. Já fui sequestrado no Rio de Janeiro. Já fiquei perdido com invasão de caveirão no Complexo do Alemão. Já tive que me esconder de bala perdida na Parada de Lucas. Já tive que me esconder de bala perdida dentro do Complexo do Alemão. Mas todo mundo tem que fazer essas coisas? Não. Você tem que fazer essas coisas? Não. Deixa pessoas assim que gostam dessas coisas, que nem a gente, fazer essas coisas. Mas uma coisa tem que acontecer, irmãos. O seu crescimento pessoal, ele tem que gerar resultados para o crescimento da sua comunidade. Amém? Amém? O seu cristianismo, a sua vida cristã, tem que impactar o seu meio. A nossa maneira de educar os filhos tem que educar a nossa comunidade, para nós não vivermos essa violência dentro das escolas que nós vivemos hoje, crianças agredindo professores. Eu conheço diversos professores que eu dou aconselhamento, terapia, que hoje estão procurando aposentadoria, vários recursos, porque tem trauma, medo de entrar numa sala de aula para dar aula para um moleque de 8, 9, 10 anos. O nosso cristianismo tem que gerar um impacto nisso. E daí outros pontos da sociedade. Bem, irmãos, vamos orar? Afinal de contas, né? Senão no final não recebo um abraço, né? Fala, poxa vida, tá vendo? O cara já ultrapassou. Se de alguma maneira, eu vou deixar meu contato com o Rógenes. Se de alguma maneira, em algum momento, você quiser se envolver com um desses projetos, principalmente o projeto do Sertão, que nós precisamos sempre de voluntariado e de diversos, você será bem-vindo nessa contribuição, colaboração. Se um dia você tiver a oportunidade de ir, vai ser sensacional para você trazer os retornos. Mas viva o contexto do reino de Deus no seu dia a dia. É só isso que Deus espera de nós. Amém? Amém? Estava conversando com o Roger, estava vendo aqui a Mariana, que participaram lá da OM, projeto da OM. Cara, eu acho isso muito legal, muito joia. Legal os jovens hoje atendendo a desafios globais em relação ao Evangelho. Eu acho isso sensacional. Mas eu queria só que você guardasse uma coisa, fechasse seus olhos e guardasse uma coisa no seu coração. Somos participantes de um projeto glorioso que está em andamento. Gostaria que só que você guardasse isso, irmãos. Que você de repente pudesse dizer para você mesmo: sou participante de um projeto glorioso que está em andamento. Sabe? Eu e você. Verdade, amados. Nós somos participantes de um projeto glorioso que está em andamento. E esse projeto glorioso,
é a implantação do reino de Deus, que dá uma alternativa para aqueles que estão aí oprimidos pelo império das trevas. O Filho do Homem veio para libertar. O Filho do Homem veio para curar os cativos. Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, Jesus Cristo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me capacitou para libertar os cativos, colocar em liberdade os oprimidos, curar os enfermos e expulsar os demônios. Cara, o reino de Deus promove coisas extraordinárias. E o mais legal é que nós podemos ser participantes disso. Deus, ele está com um projeto em andamento e nós podemos ser parte desse projeto. Amém? Sendo transformados para sermos agentes de transformação. Deus, eu quero te dar graças pelo Senhor de uma maneira tão maravilhosa, nos convidar e nos tornar participativo de um projeto tão glorioso que o Senhor tem para a humanidade, que o Senhor nos torna parte dele, Deus. Obrigado. Sabe que o Espírito Santo desperte os nossos corações diariamente, para que nós possamos ser reprodutores do teu reino, que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento perante ao Senhor e perante o nosso próximo, revela o quanto o reino do Senhor é importante nas nossas vidas. Possa revelar o entendimento que nós estivemos no teu reino e possa revelar o prazer da aplicação dele nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, sim, nos tornarmos agentes desse plano glorioso que o Senhor tem para a humanidade. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada irmão, de cada um, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um, seus conflitos, suas lutas, suas batalhas, suas decisões, suas indecisões, suas dores, seu choro, suas lágrimas, sabe? Ninguém nos conhece tão bem como o Senhor, mas uma coisa é certa: o Senhor é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Senhor é um Deus que consola os nossos corações, o Senhor é o Deus que nos fortalece no dia da angústia, o Senhor é o Deus capaz de tirar-nos do lugar de trevas e colocar numa pedra, firmar os nossos pés sobre a rocha. O Senhor é o Deus capaz de curar a nossa enfermidade, quer seja física, quer seja da alma. O Senhor é o Deus capaz de renovar a nossa mente. O Senhor é capaz de reproduzir o teu amor nos nossos corações. Então, quantas coisas extraordinárias o Senhor pode fazer e o Senhor deseja fazer através de cada uma das nossas vidas. Sabe, Deus, que o Senhor possa usar cada um de nós. Sabe, que o Senhor possa sentir prazer e alegria no fato de nós termos entendimento do que é o teu reino e para o que é o teu reino, Deus, e que nós possamos impactar uma sociedade onde que muitos já pensam que não há condição nenhuma de mudança, mas há. Porque nós entendemos pela tua palavra que enquanto a tua igreja estiver sobre a terra, as trevas não vai ter plena e total autoridade sobre a vida e o coração do ser humano. Então, se tem uma instituição divina tão extraordinária que é capaz de se contrapor, Deus, entre as mazelas, as desgraças geradas pelo inferno e o coração regenerado do homem pela cruz, essa é a igreja. E que nós possamos ser essa igreja, e que o Senhor possa abençoar o coração e a vida de cada irmão, e promover uma semana muito abençoada para cada um. É o que eu te peço, Deus, que sinceramente é o que te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por me ouvir, que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado.